Das 4 nobres verdades. A 4ª nobre verdade. O que é a nobre verdade do caminho, que conduz à cessação do sofrimento? É este nobre óctuplo caminho, que é como dizer: entendimento correto, intenção correta, linguagem correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Existe esta nobre verdade do caminho, que conduz à cessação do sofrimento. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz, que em mim surgiram acerca de coisas nunca antes ouvidas. Esta nobre verdade deve ser penetrada cultivando o caminho. Esta nobre verdade foi penetrada, cultivando o caminho. Tal foi a visão, revelação, sabedoria, verdadeiro conhecimento e luz, que em mim surgiram acerca de coisas nunca antes ouvidas. Siddhartha Gautama, o Buda. A 4ª nobre verdade, assim como as primeiras 3, é composta por 3 fases. A primeira é que existe o óctuplo caminho, ou Atanjika Magga, o caminho para sair do sofrimento. É também chamado de Arya Magga, o Aryan ou nobre caminho. A segunda fase é que este caminho deve ser desenvolvido. A última revelação é: este caminho foi plenamente desenvolvido. O óctuplo caminho é apresentado numa sequência, começando com o entendimento correto, ou perfeito, Samadhi, seguindo-se a intenção ou aspiração correta, Samma Sankappa. Estes 2 elementos do caminho são agrupados como sabedoria, panha. Compromisso moral, sila, fluida sabedoria, que por sua vez abrange linguagem correta, ação correta, meio de vida correto, por vezes referidos como Samavaka, Samakamanta e Samajiva. Depois temos esforço correto, atenção plena correta e concentração correta, Samavayama, Samasati e Samasamadhi, que fluem naturalmente do compromisso moral. Estes 3 últimos fornecem equilíbrio emocional. Eles falam acerca do coração, o coração que está livre da identificação com o eu e do egoísmo. Com o esforço correto, atenção plena correta e concentração correta, o coração é puro, livre de impurezas e contaminações. Quando o coração está puro, a mente está em paz. Sabedoria, panha, ou entendimento correto e aspiração correta, nascem do coração puro. Isto leva-nos de volta ao início. Assim, estes são os elementos do óctuplo caminho, agrupados em 3 seções. 1. Sabedoria, panha. Entendimento correto, Samadhi, aspiração correta, Samma Sankappa. 2. Moralidade, sila. Linguagem correta, Samavaka, ação correta, Samakamanta, meio de vida correto, Samajiva. 3. Concentração, Samadhi. Esforço correto, Samavayama, atenção plena correta, Samasati, concentração correta, Samasamadhi. O fato de aqui os apresentarmos de forma ordenada, não significa que os mesmos surjam desta forma linear, ou nesta sequência, eles surgem em simultâneo. Quando falamos acerca do óctuplo caminho, dizemos primeiro temos entendimento correto, depois temos aspiração correta, depois, mas na realidade apresentado desta forma, ensina-nos simplesmente a refletir acerca da importância de aceitarmos a responsabilidade sobre aquilo que dizemos e fazemos nas nossas vidas. Aprenda a realizar de forma fácil e rápida a meditação, em diversas situações do seu dia a dia. Com o treinamento online de meditação você será guiado através de exercícios simples e práticos, a uma elevação de sua consciência e concentração, trabalhando o controle da mente e do corpo para uma vida mais plena e produtiva. Confira mais sobre o curso no primeiro link na descrição do vídeo. Entendimento correto. O primeiro aspecto do óctuplo caminho é o entendimento correto, que nasce da penetração das 3 primeiras nobres verdades. Se tiveres esse vislumbre, terás perfeito entendimento acerca do Dharma, o entendimento de que tudo que está sujeito a surgir está sujeito a cessar. É tão simples como isso. Não precisas de passar muito tempo a ler tudo, o que está sujeito a surgir está sujeito a cessar, para compreenderes as palavras. Mas leva bastante mais tempo para a maioria das pessoas perceber verdadeiramente o que as palavras significam no seu sentido mais profundo, em vez de terem simplesmente um entendimento cerebral. Pondo isto em termos mais coloquiais, a verdadeira penetração é o conhecimento que surge do âmago, e não somente de ideias. Deixa de ser, eu penso que sei, ou sim, isso parece ser uma ideia razoavelmente sensata. Eu concordo com isso. Eu gosto dessa ideia. Este tipo de entendimento continua a ser mental, superficial, ao passo que o verdadeiro entendimento é bem mais profundo.
É a verdadeira sabedoria, em que as dúvidas deixam de ser um problema. Este entendimento profundo provém da penetração das 9 fases previamente mencionadas. Assim sendo, temos uma sequência que conduz ao entendimento correto das coisas tal como elas são, nomeadamente que tudo que está sujeito a surgir, está sujeito a cessar, e não é o eu. Com correto entendimento tu abandonas a ilusão de um eu, que está ligado a condições mortais. O corpo continua a existir, continuam a existir pensamentos e sentimentos, mas estes são simplesmente aquilo que são, deixa de existir a crença, de que tu és o teu corpo, os teus pensamentos, ou os teus sentimentos. O ênfase é colocado em as coisas são como são. Não estamos a sugerir que as coisas não são absolutamente nada, ou que não são aquilo que são. Elas são exatamente aquilo que são, e nada mais. Mas quando somos ignorantes, quando ainda não compreendemos estas verdades, temos a tendência de pensar que as coisas são mais do que aquilo que são. Acreditamos em todo tipo de coisas, e criamos todo tipo de problemas ao redor das condições que sentimos. Grande parte da angústia e do desespero humano resulta daquele extra que adicionamos em determinado momento devido à nossa ignorância. É triste constatar que a miséria, a angústia e o desespero da humanidade está baseado numa ilusão. O desespero é vazio e sem sentido. Quando percebes isto, começas a sentir uma compaixão infinita por todos os seres. Como é possível odiares alguém, ou guardares rancores, ou condenar quem quer que seja que se encontre aprisionado nesta teia de ignorância? Toda gente é influenciada a fazer aquilo que faz devido à sua visão incorreta das coisas. Com a prática da meditação, sentimos alguma tranquilidade, uma certa calma em que a mente abranda o passo. Quando olhamos para algo com uma mente calma, por exemplo uma flor, estamos a olhar para ela tal como ela é de verdade. Quando não existe qualquer apego, nada a ganhar, ou nada do qual nos queiramos libertar, então se aquilo que vimos, ouvimos ou sentimos através dos sentidos for bonito, é verdadeiramente bonito. Não estamos a comparar, a criticar ou a tentar possuir, encontramos encanto e alegria na beleza à nossa volta, e não necessitamos de lhe adicionar mais nada. Ela é exatamente aquilo que é. A beleza relembra-nos a pureza e a verdade. Não a devemos ver como um engodo para nos iludir. Estas flores estão aqui só para me atraírem e me iludirem. Essa é a atitude do velho meditador rabugento. Quando olhamos com um coração puro para um membro do sexo oposto, apreciamos a sua beleza sem o desejo de qualquer tipo de contato ou possessão. Quando não existe qualquer desejo ou interesse pessoal, podemos deliciar-nos na beleza das outras pessoas, tanto homens como mulheres. Existe honestidade, as coisas são como são. Isto é o que queremos dizer com a palavra libertação ou vimuti em Pali. Estamos libertos destes laços, que distorcem e corrompem a beleza à nossa volta, como por exemplo os nossos corpos. No entanto, as nossas mentes podem tornar-se tão corruptas, negativas, depressivas e obcecadas com certas coisas, que deixamos de as ver tal como são. Se não tivermos entendimento correto, vemos tudo através de véus e filtros cada vez mais densos. Entendimento correto deve ser desenvolvido através da reflexão, utilizando os ensinamentos do Buda. O Sutta Dhammacakkappavattana é um ensinamento bastante interessante, para ser contemplado e utilizado como referência para reflexão. Mas podemos usar outros suttas da Tipitaka, nomeadamente aqueles relacionados com Paticca Samuppada, origem dependente. Este é um ensinamento fascinante para reflexão. Se conseguires contemplar tais ensinamentos, podes observar claramente a diferença entre a forma, como as coisas são como Dharma, e o ponto em que tendemos a criar ilusões acerca da forma como as coisas são. É por esse motivo que temos de estabelecer atenção total e consciente nas coisas tal como elas são. Se existir o conhecimento das 4 nobres verdades, existe também o Dharma. Com o entendimento correto, tudo é visto como Dharma. Por exemplo, estamos aqui sentados, isto é Dharma. Não pensamos neste corpo, ou na mente, como sendo a nossa personalidade com todos os seus pontos de vista, diferentes opiniões, todos os pensamentos condicionados e reações, que adquirimos devido à nossa ignorância. Refletimos acerca deste momento, aqui e agora, como isto é da forma que deve ser. Isto é Dharma. Trazemos à mente o entendimento de que esta forma física é simplesmente Dharma. Não é o eu, não é pessoal. Observamos também a sensibilidade desta forma física como Dharma em vez de algo pessoal. Eu sou sensível, ou eu não sou sensível. Tu não és sensível para comigo. Quem é o mais sensível? Por que é que sentimos dor? Por que é que Deus criou a dor? Por que é que Ele não criou somente prazer? Por que é que existe tanto sofrimento e infelicidade no mundo? É injusto.
Pessoas morrem e temos de nos separar das pessoas que amamos, a angústia é terrível. Que dharma é que existe nisso? É tudo somente identificação pessoal. Coitado de mim. Eu não gosto disto, eu não quero que seja desta forma. Eu quero segurança, felicidade, prazer e o melhor de tudo. Não é justo que eu não tenha estas coisas. Não é justo que quando eu vim ao mundo, os meus pais não fossem Araantes. Não é justo que eles nunca elejam Araantes para primeiro-ministro da Inglaterra. Se tudo fosse justo, eles elegeriam Araantes para primeiro-ministro. Eu estou a tentar levar esta ideia, de que isto não é justo, isto não está certo ao ponto do absurdo na tentativa de mostrar como nós esperamos que Deus nos dê tudo aquilo que necessitamos para sermos felizes. Isso é o que as pessoas geralmente pensam, ainda que não o digam. Mas quando refletimos, observamos que tudo é da forma que deve ser. A dor é assim. O prazer é desta forma. A consciência é assim. Nós sentimos. Nós respiramos. Nós temos aspirações. Quando refletimos, contemplamos a nossa própria humanidade tal como ela é. Deixamos de nos relacionar com ela de forma pessoal, ou de culpar quem quer que seja, porque as coisas não são exatamente como nós gostamos ou queremos. Elas são como devem ser, e nós somos como somos. Tu podes perguntar, por que é que não somos todos iguais, com a mesma cólera, o mesmo egoísmo e a mesma ignorância, sem todas as variações e permutações? Ainda que consigamos resumir a experiência humana aos seus elementos básicos, cada um de nós tem o seu karma para viver, as suas próprias obsessões e tendências, que são sempre diferentes em qualidade e quantidade as dos outros. Por que é que não podemos ter igualdade, termos exatamente o mesmo de tudo, do bom e do mal, sermos todos exatamente iguais em termos de aparência, um único ser andrógeno? Num mundo assim, nada seria injusto, diferenças não seriam permitidas, tudo seria absolutamente perfeito, e não existiria a possibilidade de desigualdade. Mas ao reconhecermos o Dharma, vemos que, dentro do reino condicional, não existem duas coisas iguais. Tudo é bastante diferente, com infinitas variáveis, e em constante mudança, e o quanto mais tentarmos manipular estas condições de acordo com as nossas ideias, mais frustrados ficamos. Tentamos criar os outros e a sociedade de forma a se encaixarem na nossa ideia de como as coisas devem de ser, mas acabamos sempre por ficar frustrados. Com reflexão, compreendemos. É assim que isto deve ser, as coisas têm de ser desta forma, e só podem ser desta forma. Ora, isto não é uma reflexão negativa ou fatalista. Não se trata de uma atitude de é assim que deve ser, e não há mais nada a fazer. Mas sim uma resposta bastante positiva no sentido em que aceitamos o fluir da vida tal como nos é apresentada. Ainda que não seja aquilo que desejamos, podemos aceitá-lo e aprender. Nós somos seres conscientes e inteligentes com capacidade de memória. Temos uma linguagem. Durante os últimos milhares de anos, desenvolvemos a capacidade de raciocínio, inteligência lógica e discriminativa. Aquilo que precisamos de fazer é tentar perceber como utilizar estas capacidades como ferramentas para a realização do Dharma em vez de aquisições ou problemas pessoais. As pessoas que desenvolvem a inteligência discriminativa geralmente têm a tendência de a utilizar contra elas próprias, tornando-se extremamente críticas de si próprias, ou até começarem a odiar-se. Isto acontece porque as nossas faculdades discriminativas têm a tendência a focarem-se em tudo aquilo que está errado. Discriminação é isto mesmo. Observar como isto é diferente daquilo. Quando utilizas este sistema contigo mesmo, com o que é que ficas? Somente com uma interminável lista de defeitos e culpas, que te fazem parecer absolutamente desesperado. Quando desenvolvemos entendimento correto, utilizamos a nossa inteligência para refletir e contemplar acerca das coisas. Utilizamos também a nossa atenção plena, sendo abertos para a forma como as coisas são. Quando refletimos desta forma, estamos a utilizar a atenção plena e sabedoria em conjunção. Neste caso, estamos a utilizar a nossa capacidade discriminativa com sabedoria, vija, em vez de ignorância, a vija. Este ensinamento das 4 nobres verdades é para te ajudar a utilizar a inteligência, a habilidade de contemplar, refletir e pensar, de forma sábia, e não de forma autodestrutiva, egoísta ou rancorosa.